Obrigado, ministro, pela presença e ter aceitado o nosso convite para esse importante debate que é necessário se fazer a todos os instantes aqui nessa casa. Ainda mais essa comissão que, pela sua existência, justifica a convocação e, mais uma vez, da presença de Vossa Excelência, todos que compõem aqui. Senhor ministro, diversos jornais têm noticiado, como o senhor expôs aí de forma bem sucinta, a remodelação da CGU, da qual foi extinta a Secretaria de Combate à Corrupção e rebaixou a Diretoria de Operações Especiais a uma coordenação localizada dentro do gabinete de outra estrutura da pasta. Com isso, o combate de corrupção deixou de ser uma prioridade? Qual é, de fato, a real necessidade dessa remodelação, especificamente desse arranjo? A Diretoria de Operações Especiais ela foi deslocada da Secretaria de Combate à Corrupção, que foi extinta, para a Secretaria Federal de Controle Interno, que tem a função de realizar auditorias. Como ficam as operações especiais da CGU? Que frequentemente são realizadas, explico rapidamente, em colaboração com os órgãos, Polícia Federal, Ministério Público, tem sido responsável por descobrir diversos desvios dos recursos públicos. A remodelação feita pela CGU tem gerado preocupações sobre a eficácia deste órgão no combate à corrupção. Que medidas importantes a CGU pretende fazer para prevenir e combater a corrupção? Foi vinculado, o senhor mesmo chegou a citar aí, por diversos veículos da imprensa, o relato de servidores da CGU afirmando que vários especialistas em combate à corrupção foram substituídos por servidores voltados para a prevenção e transparência, tanto nos estados da federação quanto aqui em Brasília. A que se devem essas mudanças, retirando órgãos, pessoas especialistas em combate à corrupção? A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção é o mais abrangente tratado internacional sobre prevenção e combate à corrupção. Foi ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 348 de maio de 2005 e promulgado pelo Decreto Presidencial 5687 de janeiro de 2006. Trata-se de um instrumento internacional vinculante. Desta forma, obriga os Estados-partes que ratificarem a cumprir com o seu dispositivo, sob a pena de serem pressionados pela comunidade internacional. Assim, quais medidas estão sendo tomadas pela CGU para cumprir a determinação dessa convenção? Onde podemos encontrar informação sobre a implementação das medidas previstas também por essa convenção? Como órgão que desempenha suas atribuições por meio de atividade de controle interno no âmbito do Poder Executivo Federal e relativos à defesa do patrimônio público, o que a CGU irá propor para promover a fiscalização sobre a utilização de recursos públicos federais? Que providências estão sendo aplicadas para apurar e punir de forma exemplar as fraudes e irregularidades na aplicação dos nossos recursos públicos? Entre as atribuições da CGU, destaca-se a competência para celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei Anticorrupção 12846, de agosto de 2013. O senhor fez críticas em relação às multas consideradas excessivas que são aplicadas às empresas do acordo de leniência. O que o senhor sugere como alternativa à aplicação dessas multas, de forma a manter a eficácia dos acordos de leniência? A Lei de Acesso à Informação 12527, de novembro de 11, estabelece a competência da CGU para deliberar sobre recursos quando houver sido negado o acesso à informação por órgãos de entidade do Poder Executivo Federal. O atual governo federal vem reiteradamente negando, de forma injustificada, o acesso a dados públicos, com base na Lei de Acesso à Informação. O que o senhor tem a dizer sobre a total falta de transparência nesse atual governo, esse modelo, naturalmente, que o senhor faz parte e responde pela pasta? Qual é a justificativa para que essas informações sejam negadas pelo governo? Existem razões específicas para a não divulgação dessas informações que são de interesse público?
já que a regra é a transparência, né, e o sigilo, a exceção. Que medidas a CGU tem tomado para manter seu papel de autoridade de supervisão e monitoramento da implementação da Lei de Acesso à Informação pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e garantir que os pedidos de acesso à informação possam ser efetivamente examinados e referidos por essa lei para que possa ser cumprido? Senhor ministro, com dados da CGU que foram publicados, diversos veículos de comunicação, entre eles o site Metrópolis, publicou uma reportagem neste final de semana, que aí eu gostaria da sua análise, que chamou a atenção a todos, principalmente no momento em que o mundo trata da questão do racismo, e aí naturalmente evidenciado pelos ataques recebidos pelo Vinícius Júnior, esse brasileiro que foi vergonhosamente, né, atacado em campos espanhóis. Campos europeus, né? Tem gente que gosta de copiar a Europa de um monte de coisa, a Europa não é essa coisa toda que muita gente acha às vezes, não. As denúncias de racismo dentro do governo federal, segundo os dados, cresceram 94% em 2023. No governo atual, foram 394 denúncias de racismo entre janeiro e maio. Matéria publicada esse final de semana por diversos veículos. Diante desse crescimento absurdo, é correto afirmar que está acontecendo algo diferente? Quais são as principais causas, na sua avaliação, para esse número absurdo do crescimento do racismo dentro de janeiro e maio desse ano? E aí, para finalizar, a minha pergunta, até porque a presidente me pediu assim, mais serenidade no tempo, qual a punição que a CGU prepara para esses casos? E aí uma pergunta até agora, até ligado ao Itamaraty, mas Vossa Excelência pode nos ajudar. O que o governo brasileiro fez para que possamos cobrar, na verdade, do governo espanhol e, naturalmente, ao mesmo tempo, como cobrar da Espanha, se naturalmente também esses números são muito crescentes dentro do atual governo. Diante disso, me sinto contemplado pelas exposições que fiz e, naturalmente, mais uma vez agradeço a Vossa Excelência para que possamos discorrer e tratar sobre esses temas. Como eu mencionei, o nosso principal objetivo é aumentar a nossa capacidade de detecção de ilícitos. A Diretoria de Operações Especiais, como eu também mencionei, ela vai ser uma diretoria, ela continuará como uma diretoria, ela deixou de ser uma diretoria, como o senhor mencionou, virou uma coordenação geral, mas nós já estamos recriando como diretoria novamente. Então, isso é um compromisso com os servidores da CGU, isso está acertado, está claro, vai acontecer. Inclusive, eu já expus isso numa live com os próprios servidores e tudo mais. Nós a transferimos para a Secretaria Federal de Controle exatamente para aumentar a nossa capacidade de detecção. Eu explico por quê. A CGU ela faz por volta de 500 auditorias por ano dentro da Secretaria Federal de Controle. É a nossa maior atribuição em termos de alocação de pessoal, acho que mais de 50% dos servidores da CGU estão nessas auditorias. E é muito importante que, ao longo desse processo das auditorias, em que muitas vezes, infelizmente, se detectam problemas que não são só necessidades de aperfeiçoamento, são, às vezes, questões relacionadas a ilícitos, que você tenha uma diretoria que já esteja ali acoplada para poder, eventualmente, trabalhando até em conjunto com a Polícia Federal, se for o caso, começar as investigações, porque depois que essas auditorias se tornam públicas, muitas vezes você começar uma investigação, e essas auditorias elas têm que se tornar públicas, têm que ser publicadas, você começar uma investigação a partir dali, já é um pouco mais complicado, porque você perde a tua vantagem de estar fazendo uma investigação sigilosa, não é? Que muitas vezes é importante para você detectar o ilícito, poder
angariar provas e coisas desse tipo. Então, por isso que ela foi para lá. E, eventualmente, nessas auditorias, quando você detecta corrupção não só do servidor, mas, obviamente, da outra parte, da empresa. Né? E quando você detecta da empresa, aí você aciona a Secretaria de Integridade Privada, que é responsável pela aplicação da Lei 12.846. Foi esse modelo que a gente pensou. A ideia, como eu disse, é detectar mais condutas e poder punir da maneira mais eficiente, obviamente que respeitando o devido processo, a ampla defesa. Esse ano, deputado, só para trazer aqui alguns dados para vossas excelências, que eu acho que já é um indicativo do nosso compromisso, nos 3 primeiros meses de governo, nós já aplicamos multas na Secretaria de Integridade Privada, da Lei Anticorrupção, de R$ 63 milhões de reais. É o maior valor já registrado em 100 primeiros dias de governo. Até agora, foram 14 operações especiais esse ano. Nos anos anteriores, até essa época do ano, em média, você tinha 10, 12 operações. Então, a gente já fez 14 esse ano, o que também acho que revela esse compromisso da CGU com a manutenção das operações especiais. Já instauramos 31 processos da Lei Anticorrupção, que foi superior ao feito nos anos de 2017, 18 e 19 somados. Então, isso eu acho que revela o nosso compromisso. Isso não, eu não estou querendo aqui dizer, e nem dizer que nos anos anteriores não funcionava. Não é nada disso. A CGU está lá, é um órgão de Estado, e a gente tem uma evolução ao longo dos anos. A gente tem uma evolução que foi construída a partir da aplicação da lei que começa em 2013, que até hoje eu acho que a CGU, como órgão de Estado, tem dado um bom exemplo na aplicação da lei anticorrupção. E aí aqui eu queria endereçar a questão que o senhor mencionou sobre a questão dos acordos de leniência. O que eu acho que é um ponto importante? Quando a lei anticorrupção surgiu em 2013, logo depois da lei surgir, a gente tem o começo da Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato, o Ministério Público defendeu e defende a tese de que eles são competentes para a aplicação da lei anticorrupção. E aí, enquanto o CAD, por exemplo, ficou 10 anos fazendo acordo de leniência sem ninguém questionar a competência do CAD para fazer acordo de leniência, a CGU, quando teve a competência de celebrar acordo de leniência derivada da lei em 2013, logo depois teve isso questionado por conta da atuação do Ministério Público na Operação Lava Jato. Isso, obviamente, gera muita polêmica. O senhor mencionou a questão das multas. Eu vou falar a minha opinião. Eu não acho que tem nenhuma contradição e nem é excludente o combate à corrupção e a manutenção das estruturas produtivas, dos empregos, das empresas como instituição. Isso não precisa acontecer. É simples assim. Por que não precisa acontecer? Porque não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Assim, os Estados Unidos fizeram acordo de leniência com Goldman Sachs, com a Alcoa, a França fez com a Airbus, com a Alstom, a Alemanha fez com a Siemens, e essas empresas estão todas aí reabilitadas, com a nossa expectativa, obviamente, que trabalhando dentro da lei. Eu não vejo essa exclusão. Então, só para concluir, eu acho que a gente pode pensar em aumentar nossa capacidade de detecção, pensar em instrumentos, deputado Evair, de desconsideração da personalidade jurídica, porque muitas empresas têm controladores identificados, não são aquelas que a gente chama de corporations, né, que têm múltiplos, milhares de acionistas. Então, pensar situações que eventualmente possa exigir alienação do controle da empresa. Então, tem vários caminhos, para além de programas de integridade muito rígidos. Eu não tive tempo para responder todas as suas perguntas, deputado, mas espero ao longo do debate poder endereçá-las. Eu me sinto contemplado com a exposição da Vossa Excelência, naturalmente os colegas parlamentares também vão fazer exposições. Se o senhor me permitir, eu vou deixar, até porque são perguntas às vezes mais técnicas, que eu acho, assim, primeiro que a Controladoria, como o senhor disse muito bem, a Secretaria é um órgão de Estado. Nós temos que fazer um esforço contínuo, um aperfeiçoamento contínuo, naturalmente, dessa nossa concepção, para que não percamos o controle do Estado brasileiro.
Naturalmente, o tamanho territorial, a complexidade, o número de operações e ações, enfim, até a questão cultural, é um desafio enorme, mas eu espero realmente que Vossa Excelência possa, à frente do Ministério, exercer a plenitude da competência que está instituído, naturalmente, o Ministério e a Secretaria, para que o Brasil possa superar esse trauma histórico que nós temos com corrupção. Esse é um pedido que eu faço à Vossa Excelência para que, enquanto no exercício do cargo, a gente exercite a plenitude, porque talvez esse seja o maior mal desse país, o mal histórico da nossa cultura, enfim. Nós temos que sermos rigorosos para que isso realmente tira a vida, isso falta dinheiro, isso não estimula o empreendedorismo, isso desestimula o empresariado, desestimula a geração de empregos e naturalmente, cria uma dúvida sobre o Estado brasileiro desnecessário para essa geração e para gerações futuras. Então, meu pedido a Vossa Excelência é para que exerça o rigor do cargo que Vossa Excelência está ocupando, né, realmente potencialize os profissionais da Secretaria, do Ministério, para que realmente possam dar essa certeza, que possamos fazer outros debates aqui nessa casa e não debates que possamos voltar num passado recente aí, que as nossas páginas de jornais, o nosso dia a dia era pautado pela corrupção. Muito obrigado e sou contemplado com Vossa Excelência e vou deixar, naturalmente, o questionamento para que possamos aprofundar o debate. Ministro. Obrigado, deputado. Eu queria só colocar um ponto a mais aqui. Nós, na CGU, como eu mencionei, como órgão de Estado, existe uma carreira muito consolidada dentro da CGU, que é a carreira dos auditores, que é uma carreira já até tradicional na administração pública, que exercem muito bem o seu papel. Todos esses auditores, quando prestam um concurso e quando vão trabalhar na CGU, ou em outros órgãos da Esplanada, inclusive, dentro dessa lógica de sistema central que eu mencionei, eles são especialistas em todos esses temas que eu mencionei aqui em toda a nossa estrutura da CGU. E nós, nem eles, nem eu como ministro, nem eles como auditores, nós temos compromisso, não somos teimosos e não temos compromisso com erro. Então, se ao longo do tempo, por provocação, às vezes nós mesmos podemos detectar eventuais necessidades de mudança, ou os senhores, Vossas Excelências, como parlamentares também, sugerirem mudanças, dialogarem conosco na necessidade de determinadas mudanças ou de reorientações, nós estamos abertos para fazer isso e para discutir isso de peito aberto e apresentar as nossas afirmações, as nossas possibilidades e discutir isso em conjunto, sem nenhum problema.